Olá, alunos. Nós vamos agora fazer a continuação dos exercícios, o 8, 9, 10 e o 11. Tá? Vamos lá. Esse aqui é o exercício 8. Esse exercício, ele fala que as linhas e correntes horizontais em torno das asas de um pequeno avião possuem velocidade superior de 70 e inferior de 60. Se o avião possui uma massa de 1.340 kg e uma área de 16,2 m², qual é a força resultante vertical de sustentação, considerando o peso do avião? Bom, pessoal, então vamos fazer o desenho do avião. A gente sempre faz esse desenho aqui, né? Estar com essas velocidades não significa que o avião de fato vai se sustentar, tá certo? Vamos colocar qual é a força que a gente conhece aqui. Nós temos uma força que é a força peso do avião. E o peso do avião é de 1.340 kg. A gente aumenta mais um zero para transformar em newton, tá certo? Esse é o peso. E a gente vai ter uma força de sustentação. Essa força de sustentação, ela ocorre devido a quê? A essa variação da velocidade, né? Vamos lembrar, nós temos as linhas, né? Essas linhas elas vão contornando. Então as linhas de baixo, elas têm uma velocidade média, né? de 60. E a de cima, por ter que contornar uma maior área, né? Ele vai ter uma velocidade maior, né? Que vai ser de 70. O que acontece? Todas as linhas, elas saem juntas e elas chegam juntas, tá certo? Esse aqui é o princípio. Então o que acontece? Como aqui vai ter um caminho maior para percorrer, então aqui vai ter a pressão diminuída, né? Vamos lembrar lá da equação diminuída. Pressão 1 mais OGH1 mais OV1 ao quadrado sobre 2 é igual a pressão 2 mais OGH2 mais OV2 ao quadrado sobre 2. Como está na mesma altura esse avião, estamos supondo que ele esteja caminhando na mesma altura, né? Então esse termo não tem, esse termo não tem, certo? Então a gente vai ter então a pressão 1 menos a pressão 2, que vai ser igual a ρV2 ao quadrado sobre 2 menos ρV1 ao quadrado sobre 2, tá? Mesmo caso de sempre, né, pessoal? Então se aqui a velocidade é maior, aqui a pressão ela é menor, aqui a pressão maior, e por isso vai surgir então essa força de sustentação, tá? Então a pergunta é justamente qual que é a força resultante, né? Mas quanto vale essa força de sustentação? Então aqui, pessoal, a gente vai ter um ΔP, né? ΔP, e vamos lembrar que a pressão é a força dividido pela área. Então eu quero saber quanto que vale a força, né? Então, ao invés de eu colocar ΔP, né, eu posso colocar assim também. Então, vou colocar ΔP mesmo, né? ΔP, então, quanto que vale? A densidade, quando não é falado, né, o valor da densidade do ar, pessoal, a gente usa o valor 1, tá? A velocidade 2, né, que é esse 70 ao quadrado, dividido por 2, menos 1 vezes 60 ao quadrado, dividido por 2. Então, a variação de pressão, para vocês terem uma ideia, tá? É claro que o exercício não falou aí o valor, né, da densidade do ar, né, mas poderia ter dado esse valor. Então, sempre é 1, 1,1, 1,2, tá? Então, vai ficar, então, 70 ao quadrado,
dividido por 2 vai dar 2.450 menos lá 60 ao quadrado dividido por 2.800. Então a variação da pressão, só para vocês terem uma noção, é um valor pequeno, né? Sempre, mas é o suficiente para manter um avião, né, pessoal? Então, só para vocês entenderem a dinâmica da pressão aí. Menos 1.800 vai dar 650, tá? 650 Newton por metro quadrado, ou Pascal, que é a mesma unidade, tá? Então, a pressão é a força dividida pela área. Então, se eu pego a força, só pegar a pressão ou a variação de pressão e multiplicar pela área. Só que essa força é a própria força de sustentação. Então, a pressão é 650 e a área é 16,2. Então, vou multiplicar por 16,2. Vai dar uma força de sustentação de 10.530 Newton. Então, pessoal, agora vem aqui a pergunta. O avião pesa 13.400 Newton. Só que com essas velocidades, ele consegue dar uma sustentação de 10.530. O avião, ele vai subir, vai descer ou vai ficar indiferente, né, pessoal? Então ele pesa muito mais do que ele está conseguindo se sustentar. Então a força dele é resultante para baixo. Então vale 13.400 menos 10.330. Então vai ser uma força para baixo, né? Resultante para baixo. Pode até escrever assim: a força resultante vai dar menos 2.870, né? Se a gente pensar nas versões IJK, né? Geralmente a gente coloca aqui no eixo Y, né? Então a gente coloca J, né? Direção J. Tá vendo? Bom, então essa aqui é a resposta da outra. Agora a gente vai fazer a 9. Vamos procurar aqui a 9. A 9 fala uma questão algébrica aí, não, questão aqui para utilizar de uma análise. Ó, seguinte, é falado que tem um cilindro, né, que tem uma área 1 e tem um fluido que está de área 2, né, tem um buraco aí, né, de área 2. Então, nesse caso, ele não está falando que a 1 é muito maior que a 2, tá? E ele quer saber quanto que é o valor da velocidade 2, observando essas alturas aí, né? Então, quanto que vale essa velocidade 2? E a gente não vai poder excluir a possibilidade da área 1, tá? Vamos lá. Nesse caso aqui, a gente pode montar a equação do Bernoulli, né? Que é a pressão 1 mais OGH1 mais OV1 ao quadrado sobre 2 é igual a pressão 2 mais OGH2 mais OV2 ao quadrado sobre 2. Tá certo?
De cara aqui, pessoal, qual que é o termo que eu posso tirar? Né? A pressão. Por que eu posso tirar a pressão? Porque aqui é um ambiente aberto e aqui também é aberto. Né? Embora a pressão aqui embaixo seja levemente maior que aqui de cima, elas são desprezíveis se comparar com a pressão que o próprio fluido, né, que deve ser um líquido aqui, exerce. Certo? Então vamos lá. Né? Aqui, embora a gente tenha o valor desse Hzão aqui, tá? A gente poderia utilizar ele, mas aqui a gente tem como se aqui fosse um zero, tá? A gente pode colocar aqui como se fosse um referencial, que vai ser um zero para nós, tá certo? Então, nós não temos altura 2, tá? Então a gente só vai ter esse termo, nós vamos ter esses outros termos aqui. Vamos lembrar da equação de continuidade, né? Que é a velocidade de 1 vezes a área 1 é igual a velocidade de 2 vezes a área 2. Isso aqui vai ser importante para a gente chegar numa relação, né? Então, veja que eu quero dizer que a velocidade 2 eu posso identificar com essa relação aqui, né? Então vamos lá. Pois bem, né? O ρ, a gente não sabe que fluido que é, mas é o mesmo. Então, ρ, G, o H1 é o próprio H, mais o V1 ao quadrado sobre 2, que é igual a ρ V2 ao quadrado sobre 2, tá certo? Aqui eu posso multiplicar todo mundo por 2, então vai ficar 2 OGH mais o V1 ao quadrado, que é igual a o V2 ao quadrado. Então eu chego aqui nessa relação, né? Como eu quero saber sempre em função do V2, quem que é V2? V2, se eu isolar aqui, vai ser a velocidade 1 a 1 sobre a área 2. E se eu quisesse saber o valor de V1? V1 é igual a velocidade 2 a 2 sobre a área 1. Então, eu vou substituir no lugar do V1 esse termo. Tá? Então vamos lá. Então eu botei então 2 OGH mais o ρ. Aqui eu já posso, antes de prosseguir, como eu tenho ρ em todos os termos, eu posso cancelar ele, né? Então só para ficar melhor aqui, né, na visualização, então eu vou ter 2GH mais no lugar do V1 eu vou colocar esse monstrinho, só que ele é ao quadrado. Então V2 A2 A1, eu vou colocar todo mundo ao quadrado, que é igual a V2 ao quadrado. Aqui a gente continua por enquanto para cá. Aqui eu vou melhorar também dessa forma, vai ficar então 2GH, que é igual, igual não, né? Vou colocar aqui mais vai todo mundo apagando, 2GH V2 ao quadrado, né? Porque eu posso ir para todos os termos aqui, né? V2 ao quadrado, e aqui eu vou deixar um termo só, tá? Área 2, área 1, e daí eu coloco o quadrado aqui para fora. Mas a gente tem que entender que isso aqui é um termo, né? É uma multiplicação, que é igual a V2 ao quadrado. Você vai ficar então 2GH ao V2 ao quadrado menos
V2 ao quadrado, área 2, área 1 ao quadrado, tá? Eu tenho V2 nos dois termos, né? E é aqui que está a charada da nossa resolução. Então eu vou deixar em evidência. Vai ficar 2GH. Aqui então vai ficar V2 ao quadrado, né? Vai ficar 1 menos área 2 sobre a área 1 ao quadrado, né? Todo esse termo está multiplicando esse V2, ele passa dividido, né? Então vai ficar assim: 2GH dividido por 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado, que é igual a V2 ao quadrado. Então V2 é a raiz desse monstrão aí, né? 2GH por 1 menos A2 A1 ao quadrado, como quisermos demonstrar. Tá certo? Então esse aqui é o exercício, né? Isso aí foi o 9. E agora nós vamos para o exercício 10, que eu já expliquei em uma das aulas. A gente reforça ele aqui. Que é que ocorre no efeito Venturi, né? Toda vez que temos estrangulamento, nós podemos observar o efeito Venturi. E a ideia do tubo de Venturi é você descobrir a velocidade a partir dessa diferença que pode ocorrer aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte: de novo, né? Aquela situação que a gente vai ter pressão 1, então pense sempre não no que ocorre aqui, nesse fato. Pense por onde que escoa, né, aliás, o fluido. Então, ele não tem alteração de altura, tá? Então, vai ficar, então, P1 mais o V1 ao quadrado sobre 2, que é igual a pressão 2, mais o V2 ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então aqui a gente vai sempre onde diminui a área, né, vai acabar aumentando a velocidade e vai diminuir a pressão, né? Então se aumenta esse termo, tem que diminuir esse para manter a pressão total que eu tinha antes. Então o que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter então a pressão 1 menos a pressão 2, que é igual a rho V2 ao quadrado sobre 2 menos rho V1 ao quadrado sobre 2. Aqui eu posso deixar em evidência, né, também. E aqui nós vamos deixar então rho sobre 2, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, tá? Esse termo aqui é um termo que é bastante conhecido, né? O fato que quando você tem a diferença dessas duas pressões, P1 menos P2 é exatamente igual ao rho GH, tá? Isso aqui vai vir justamente de acordo com esse desnível que tem, tá? Então a pressão aqui ela é maior do que aqui, tá? O fato é que eu tenho que lembrar da equação da continuidade também, lembrando que V1 A1 é igual a V2 A2, né? Como aqui eu quero saber V1, então onde está o V2 eu vou deixar em função de V1. Então eu vou ter aqui então que V2 é igual a V1 vezes A1 dividido por A2, né? Então é só
jogar aqui. Então eu tenho a diferença de pressão, que é o próprio ρ, GH. Isso aqui a gente já tinha lá do teorema de Stevens, né? Então, só melhorando aqui, sem colocar nada por enquanto. Aqui cancela ρ, então ρ e o 2 vem para cá. Então vai ficar 2GH, que é igual a V ao quadrado menos V1 ao quadrado, né? Então eu tenho que pegar esse monstrinho, que é o V2, né? Então V1 A1 sobre A2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, tá certo? Bem parecido com o anterior. Só vamos fazer os tratamentos adequados aqui. 2GH, então aqui vai ficar V1 ao quadrado. Eu vou preferir deixar aqui, ó, A1 para 2 fora, menos V1 ao quadrado. Lembrar que agora a gente pode deixar em evidência esses termos. Então vai ficar assim: 2GH, que é igual a V1 ao quadrado, né? Eu vou dividir tudo por V1 ao quadrado, e daí o que vai ficar? Vai ficar A1 sobre A2 ao quadrado menos 1, né? Então, é assim que fica o termo. Todos aqui está multiplicando, o V1 passa dividindo, então vai ficar 2GH dividido por esse monstrinho aí, né? A1 por A2 ao quadrado menos 1, que é igual a V1 ao quadrado. Daí a gente tira a raiz dos dois lados, né? E vai ficar então que V1 é a raiz de 2GH por A1, A2 quadrado menos 1, como quisermos demonstrar, certo? Então isso aqui está correto, né? Vamos lá voltar, só para conferir. Olha lá, tá? Então esse aqui foi o exercício 9. Agora nós vamos para o exercício 10, que é... Opa, não, esse aí é o exercício 10, aliás, né, pessoal? Vamos para o exercício 11. O 11 é bem parecido, é um efeito Venturi, só que o efeito Venturi é que, por exemplo, você tem água passando no tubo principal e você tem o mercúrio como líquido aferidor. E nesse caso que nós mostramos antes, o próprio líquido de escoamento, ele é o próprio líquido aferidor, né? Então, é um outro tipo que a gente vai mostrar aí o efeito Venturi, né? Vamos lá. Vai travar aqui. Ok. Tá? O que acontece? Aqui a gente já percebeu que vai diminuir a pressão, né? E que aumenta a pressão. Lá do teorema de Stevens, a pressão no ponto C tem que ser igual à pressão no ponto D. Lembra lá? A pressão na mesma altura, aliás, na mesma altura, a gente tem a mesma pressão, tá? Então a pressão no ponto C, ela, então é a pressão 1 mais, vamos chamar tudo aqui, pessoal. Aqui, ó, nós temos do centro e o H aqui, né? Que fluido que está aqui? É o próprio fluido de trabalho, né? O fluido de trabalho que eu digo é esse aqui, não é o fluido aferidor, né? Que é o fluido que a gente usa para medir. Então, o que eu tenho? Eu tenho essas duas alturas aqui. Então, eu tenho o GX, porque eu vou pegar essa alturinha aqui,
mais o GH. Então, a pressão no ponto C são essas, a somatória dessas pressões, tá? Isso aqui é importante falar. E a pressão no ponto D vai ser quem, né? Veja que agora a gente tem um fluido aqui de trabalho, um fluido, aliás, não é de trabalho, fluido aferidor, a gente vai chamar de rolinha, tá? Então, seria a pressão 2, que a gente tem aqui, mais, veja que agora cada um vai ter um valor diferente, né? Então, pensa que agora aqui a gente vai chamar de rolinha GH mais o GH, porque essa parte aqui aliás, o GH não, né? O GX. Então eu só estou pegando essa partezinha aqui. Antes era o X e mais o H. E agora, só que veja que isso aqui é um outro fluido e esse aqui é o fluido de trabalho, né? Então nós temos essa condição. Daí o que fala o efeito Venturi, né? E a gente já falou isso antes, né? E eu não preciso fazer todo o processo, né? Então acontece, a pressão 1 menos a pressão 2 é o ρ sobre 2, velocidade ao quadrado 2 menos a velocidade ao quadrado de 1, tá? Então vários exercícios fazem o mesmo procedimento, tá certo? Bom, eu sei que a pressão C ela tem que ser igual a D, então eu tenho que igualar esses dois aqui. Então, ó, a pressão 1 mais o GX mais o GH tem que ser igual a pressão 2 mais rolinha, que é o fluido aferidor, né? GH mais o GX, tá certo? Bom, eu tenho o GX aqui de um lado e o GX do outro. Então, eu tenho pressão 1 menos a pressão 2 vai ser igual a rolinha GH, né, menos o GH. Então, essa diferença de pressão aqui eu posso até deixar em evidência, porque eu tenho o GH junto, né? Então, a pressão 1 menos a pressão 2 é igual a rolinha menos o vezes GH. Bom, agora eu sei quanto que vale pressão 1 menos a pressão 2, né? Então, vale rolinha menos o GH, tá? Aqui, mesma coisa que a gente fez nos outros procedimentos, ρ 2, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. O 2 e o ρ eu jogo para lá, então vai ficar assim. Vai ficar 2, rolinha ρ, GH por ρ, né? E daí o que acontece? Vai ficar igual V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Daí, pessoal, lá da equação da continuidade, né? Como eu quero saber o valor do V1, em todo lugar que tiver o V2, eu coloco alguma coisa em função do V1, né? Então, V2 a 2 é igual a V1 a 1, né? Então, o V2 é V1 a 1 por A2. Daí, no lugar do V2, eu coloco esse termo aqui. Então, vai ficar 2, rolinha, ρ, GH por ρ. Daí, aqui, vai ficar V1. Deixa eu fazer passo a passo para não ter problema. Então, aqui, ó, no lugar do V2, eu vou colocar V1 a 1 a 2, né?
todos aqui ao quadrado, bem quadrado para todo mundo, né? Menos V1 ao quadrado. Vai ficar aí 2 folhinha ρ GH por ρ, que é igual a V1 ao quadrado, área 1 por área 2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. Coloco em evidência aqui também, né? Mesmo que a gente fez lá no outro. Vou colocando em evidência. Vai ficar então 2 folhinha menos ρ GH dividido por ρ, né? Que vai ser igual a V1 ao quadrado. Eu coloco esse termo aqui, né? Então, coloco em evidência. Daí daqui a gente já passa todos aqui, tá multiplicando, passa para cá dividindo, né? Então vai ficar 2 folhinha ρ GH ρ, né? Isso aqui vai precisar dividindo, A1 A2 ao quadrado menos 1, que é igual a V1 ao quadrado. Então V1 é a raiz desse monstrão aqui, né? 2 folhinha menos ρ GH ρ, área 1 área 2 ao quadrado menos 1, tá? E daí então esse daqui é o exercício 11, tá? O próximo agora a gente faz um vídeo para explicar o exercício 12, 13, 14 e 15.